E as reações dos ésteres? Existem várias reações. Os ésteres são capazes de fazer uma série de reações. Mas nessa aula aqui, eu vou me ater a essa lista, né, a esse assunto, que é os ésteres reagindo dentro do conceito, né, no âmbito da reação de substituição nucleofílica acílica. Bom, a primeira reação é a chamada hidrólise ácida de ésteres, assim como o ácido carboxílico em um álcool na presença de ácido sulfúrico formam um éster. Um éster mais água em meio ácido, aí não precisa nem ser o ácido sulfúrico, pode ser até o ácido clorídrico, ele se hidrolisa. Você, ao realizar essa reação, vai se promover a hidrólise ácida do éster. Então, éster mais água em meio ácido fornece ácido carboxílico e álcool. O mecanismo dentro da reação de substituição nucleofílica acílica tem as etapas muito semelhantes. Na verdade, é o processo reverso da esterificação de Fischer. A primeira etapa é a etapa de ativação da carbonila, que é quando o oxigênio da carbonila do éster é protonado, formando a carbonila ativada, mais água, né? Esse aqui é o íon hidrônio. Lembrando que a hidrólise, você está em meio ácido, um ácido forte em água, você vai ter ali como espécie reativa o íon hidrônio. Após a etapa de ativação da carbonila, ocorre o ataque da água, agora a água reagindo como nucleófilo. Depois, na próxima etapa, você tem a transferência protônica de um próton para o átomo de oxigênio, que originalmente estava ligado ao átomo de carbono do éster. E agora, na etapa de eliminação, um par de elétrons do oxigênio reconstitui a carbonila e esse par de elétrons neutraliza a carga positiva desse átomo de oxigênio, eliminando o álcool. E depois a etapa de neutralização, se tem o ácido carboxílico e o álcool. Outra reação também realizada pelos ésteres é a chamada hidrólise básica de ésteres ou reação de saponificação. Por quê? Chamada reação de saponificação, porque é a reação empregada na produção de sabão. No caso, agora se tem o éster mais o íon hidróxido. Normalmente as bases mais empregadas para fazer esse tipo de reação são o hidróxido de sódio, o hidróxido de potássio e o hidróxido de cálcio. Mas hidróxido de sódio e potássio, eles são mais empregados para essa reação mesmo. Só que agora a hidrólise aqui vai te dar como produto, vai fornecer como produto o íon carboxilato e o álcool. Nesse caso, não tem etapa de ativação da carbonila porque o seu nucleófilo é forte, né? Então, o hidróxido ele é nucleofílico o suficiente para atacar a carbonila, uma vez que ele está carregado negativamente, sem precisar de etapa de ativação. A etapa de ativação da carbonila com ácido é para quando você emprega nucleófilos neutros, que são nucleófilos mais fracos. Quando o nucleófilo já é forte, ou seja, já possui a carga negativa, não é necessária a etapa de ativação da carbonila. Então, o íon hidróxido ataca a carbonila, faz o produto de adição, essa carga negativa reconstitui a carbonila e expulsa um íon alcóxido e forma um ácido carboxílico. Aqui, mais uma vez, eu chamo a atenção que mecanismo de reação é uma forma de você mostrar a sequência de quebra e formação de ligações que reflete o fluxo de elétrons pelos átomos ao longo da reação, né? Então, às vezes, no mecanismo, você desenha no papel uma etapa que, quimicamente, ela não faz muito sentido, que é o caso dessa daqui,
que você está tendo um ácido carboxílico em meio básico e está formando um íon alcóxido, que é uma base mais forte que o íon hidróxido. Se você está em água, a base mais forte que você pode ter em água é o íon hidróxido. Então, essa etapa aqui é uma etapa extremamente rápida. Essas duas espécies aqui vão ter um tempo de meia-vida na reação extremamente curto, porque prontamente, na medida de um ácido carboxílico e uma base muito forte, você vai ter uma reação ácido-base e vai se formar as espécies mais estáveis, ou seja, a base mais fraca, que é o íon carboxilato, e o ácido mais fraco, que é o álcool. Então, a hidrólise básica de ésteres, ela se processa por esse mecanismo. E por que, eu falei, né, ela é chamada de reação de saponificação, por quê? Porque industrialmente é a reação empregada na produção de sabão. O que é um sabão? O sabão é um derivado desse tipo de gordura aqui, que é o chamado triacilglicerol ou triglicerídeo. Esse pedaço aqui é o glicerol, que é um álcool, que é um triol. Esse pedaço aqui é o glicerol, esterificado com ácidos graxos. Então, triacilglicerol ou triglicerídeo, que é, por exemplo, a gordura, o óleo de soja, né? Ou então a gordura animal, como a banha de porco, né? São exemplos de triglicerídeos. Então, esse tipo de gordura, quando tratada com hidróxido, aí para fazer sabão, pode ser hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio, mas também pode-se usar o hidróxido de cálcio, que ele facilita a precipitação como sabão. A gordura tratada com hidróxido vai formar 3 moléculas de carboxilato do ácido graxo, do ácido de cadeia longa e glicerol. Esse ácido graxo de cadeia longa, esse carboxilato desse ácido de cadeia longa, mais o contraíon, vai precipitar e é o que nós chamamos de sabão. Evidentemente, né, depois ele passa por todo um processo de ajuste de pH, eliminação de íons, separação do sabão do próprio glicerol, e aí se entram outros adjuvantes, como aromatizantes, espessantes e outras coisas, e aí você tem a produção do sabão que é comercializado. Mas tudo começa com uma reação de hidrólise básica de ésteres. Por isso que ela recebe esse nome, de saponificação.